Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa e que tudo esteja ocorrendo tudo bem na tua vida, em nome de Jesus. Se você está passando por períodos difíceis, saiba que o Espírito Santo de Deus está com você e Ele vai te dar vitória. Hoje é com muito carinho e com muita alegria no nosso coração que nós vamos iniciar o estudo do Evangelho de Marcos. Ontem nós encerramos o Evangelho de Mateus e hoje vamos iniciar o Evangelho de Marcos. Então eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 1. Esse mês de dezembro todo nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, lembrando que o Evangelho de Marcos é um livro pequeno, somente 16 capítulos. Vai ter dias que nós vamos estudar um capítulo, vai ter dias que nós vamos estudar 2 capítulos, enfim, nós iremos concluir antes de 16 dias, tá bom? Outro detalhe é que nós vamos continuar as nossas orações às 6 da tarde e a nossa palavra de fé às 6 da manhã, tá ok? Então eu quero que você pegue papel e caneta, tua Bíblia, e nós vamos para a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Marcos capítulo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo: arrependei-vos para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia, de todos os habitantes de Jerusalém, ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, desceu sobre ele. E ouvindo-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os serviam. A vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens.
e deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com seus empregados, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga e ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ai, que temos contigo, Jesus Nazareno! Viemos destruir-nos? Bem sei que és o Santo Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Calai-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram ao ponto de perguntar-lhe entre si, dizendo: Quem é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenou ao espírito imundo, e ele lhe obedeceu. E logo percorreu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falara dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e a serviu-se. E tendo chegado a tarde, quando já estava ao pondo do sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixou falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhes, disseram-lhe: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, disse: Se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe servisse de testemunho. Tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas perseveravam-se fora em lugares desertos, de todas as partes iam ter com ele. Querido irmão, eu não sei se você percebeu, mas o Evangelho de Marcos, tanto o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, vão se encontrar ou se repetir em algumas histórias, em algumas partes. O Evangelho de Mateus veio os primeiros capítulos de uma forma mais detalhada, mas dentro do Evangelho de Marcos nós vamos encontrar
também algumas coisas que vão ser faladas tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas e de João. Perceba que Marcos escreve de uma forma diferente. Perceba que cada evangelho tem a sua característica diferente. E Marcos é aquele que enfatiza aquilo que Jesus fez com as suas próprias palavras. O Evangelho de Marcos é um evangelho resumido, é um evangelho que é destinado aos romanos, é um evangelho que muitas vezes vai explicar alguns costumes judaicos, é um evangelho que a sua narrativa fala bem claramente acerca dos feitos de Jesus. E nós vamos perceber que o Evangelho de Marcos é descrito da vida de Jesus de um modo muito sucinto e rápido. Então você vai perceber muitas coisas se repetindo em um só capítulo, mas de uma forma rápida. Vamos lá. No capítulo 1, nós vamos perceber que aqui Marcos vai falar sobre João Batista. Do versículo 1 ao versículo 13, Marcos vai descrever em rápidas palavras que João Batista foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. No capítulo 1, Marcos vai relatar que Jesus é batizado e logo sai da água, é batizado por João Batista, é manifestado o Espírito Santo de Deus, e no mesmo capítulo 1, Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo. No próprio capítulo 1, Jesus já vai vocacionar e chamar os seus discípulos, começar a chamar ali por Pedro, por Tiago, por João, pelos filhos de Zebedeu. E no versículo 21, Jesus já inicia as suas curas, curando primeiro o endemoniado de Cafarnaum, depois curando a sogra de Pedro e várias pessoas que foram curadas no capítulo 1. Jesus naquele dia expulsou muitos demônios, curou muitos enfermos e por último, Jesus encerra curando um leproso. Então perceba, vocês vão perceber muito nas nossas leituras aqui que vão se repetir algumas coisas. Vão se repetir algumas passagens, algumas curas, e nós iremos dar ênfase para aquilo que acharmos de Deus mais importante. Mas o capítulo 1 se resume a isso, a preparação de João Batista para que Jesus viesse, o batismo de Jesus, que nós enfatizamos bem no Evangelho de Mateus, a tentação de Jesus no deserto, a vocação dos primeiros discípulos, as primeiras aparições de Jesus ali fazendo cura, primeiro em Cafarnaum, repreendendo ali um demônio e curando o endemoniado de Cafarnaum, curando a sogra de Pedro e muitos outros que foram trazidos a ele para ser curado. E por último, Jesus encerra curando um leproso. Amanhã nós vamos estudar Marcos capítulo 2 e o que for mais importante de nós enfatizarmos, nós vamos fazer, tá bom? Eu espero você aqui daqui a pouco na palavra, ou melhor, na oração da fé, tá bom? Nós estamos essa semana toda na campanha do Salmo 1. Daqui a pouco eu espero você no terceiro dia do Salmo 1. Tem sido uma bênção essa oração e eu espero você aqui daqui a pouco, tá bom? Deixa eu abençoar o teu dia, Pai amado. Eu quero orar e quero profetizar sobre a vida de cada homem e de cada mulher de Deus que iniciou hoje comigo, nesse dia 1º de dezembro, nessa quarta-feira,
esse propósito de ler o Evangelho de Marcos. Eu sei que muitas coisas vão se repetir, tudo isso serve para nós reforçarmos na nossa mente, na nossa cabeça, e aquilo que o Senhor quiser falar conosco de uma forma mais sucinta e clara, abre a nossa mente e nos ensina a Tua palavra. Guarda cada um, abençoa cada um debaixo do Teu sangue, cobre com o Teu sangue e dá vitória. Eu oro e te peço que a Tua mão poderosa de misericórdia esteja sobre cada um dos Teus servos, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Você diz amém e você diz graças a Deus. Uma semana de vitória para você, de bênção, tá bom? Não esquece de deixar o teu like e eu espero você aqui amanhã às 6 da manhã para nós lermos Marcos capítulo 2. Beijo no teu coração e até daqui a pouco na oração das 6 horas da tarde, em o nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.